examinar a maior parte da relação de trabalho. Hoje em dia nós somos competentes, apesar do STJ dizer que não, para aquelas ações entre profissionais liberais e seus contratados, seus clientes. Por exemplo, advogado constituinte, médico e paciente, etc. É o que nós temos aí. Mas isso ainda já está no limbo, porque o STJ acha que a competência é da justiça comum. E nós achamos, aliás, nós, pelo menos o pessoal de primeira instância, e que está inserido na competência da justiça do trabalho. Para com isso, nós temos danos morais relacionados a os dissídios, onde há relação de trabalho ou relação de emprego. Também veio as cobranças das contribuições previdenciárias, as cobranças dos autos de infração e por aí vai. Houve um aumento de carga de trabalho, mas nós da Justiça do Trabalho, isso principalmente sob o comando firme do Dr. Parente e do Dr. Cláudio, presidente do Tribunal do Trabalho, estamos aptos a dar conta de toda essa carga de trabalho. Esse aumento também prejudicou a questão do tempo para se julgar um dissídio, por exemplo? No dissídio coletivo, não, porque a emenda 45, na verdade, amplia a competência dos conflitos individuais. No dissídio coletivo, a grande novidade e negativa para muitos, como destacou o Dr. Gerson, da Procuradoria do Trabalho, é a necessidade de que partes antagônicas estejam de comum acordo de que a questão coletiva deva ser levada à Justiça do Trabalho. Isso leva à demora do ajuizamento da ação, diferente da demora do julgamento da ação. Né? Para nós que trabalhamos, a partir do momento em que a questão é ajuizada, somos meros espectadores de como essa questão vai ser resolvida. Porque, na verdade, dentro daquele padrão habitual de que A quer demandar contra B, uma novidade processual desse jaez, ou seja, A tem que combinar com B para poder ajuizar a ação, está sendo questionada e espera-se uma decisão a esse respeito. Até lá, como disse o procurador Gerson, nós somos fiéis à lei. A lei não permite que um sindicato de uma categoria ajuize um dissídio coletivo sem que o outro concorde. É assim que as coisas estão atualmente. Doutor Jefferson, em quais categorias existem mais ações de trabalhadores com relação ao dissídio? As ações são sazonais. Então, por exemplo, quando você tem uma época de mudança de prestadora de serviço, aí você vai ter várias ações com relação a isso. Por exemplo, há pouco tempo, um banco incorporou outro aqui dentro do estado de Ceará e nós tivemos várias ações desses bancários. De um modo geral, eu posso dizer que o comércio e, atualmente, ações visando pagamento de indenizações, reconhecimento de emprego das categorias domésticas. Mas, na verdade, são sazonais. O que as partes podem fazer antes de chegar a ajuizar um dissídio? Assim, já que a gente sabe que a Justiça do Trabalho ela tem um empenho da conciliação, né? Isso, então, o que as partes podem fazer antes de ajuizar um dissídio, na verdade? Olha, vamos empregar um termo que foi dito no Supremo Tribunal Federal pela ministra Ellen Grace, enquanto presidente, diminuir de alguma forma a vontade do conflito, ou como ela chamou, a conflituosidade. Seria necessário que patrão e empregado compreendesse que um precisa do outro. E na Justiça do Trabalho, certamente a criação de uma instância, como no juizado de pequenas causas ou nos juizados especiais, onde um juiz, até mesmo leigo ou conciliador, seria o anteparo, evitando que demandas que possam ser conciliadas se transformem, na verdade, num dissídio individual ou até mesmo coletivo. A nossa missão institucional é, evidentemente, fazer acordo, e o fazemos com relativo sucesso. Nosso percentual em dissídio individual chega a 50% das causas. Mas, na verdade, esse é o grande ponto. Retirar o espírito do conflito, reunir patrão e empregado, o patrão reconhecendo que o empregado é um ser digno
E o empregado compreendendo que essa relação que ele tem com o patrão será eternamente uma relação de subordinação. Pudéssemos passar esse entendimento para ambos, teríamos uma porcentagem bem maior de conciliações. Ok, só um minuto. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouco com o programa De Fato e de Direito, seu canal de informações sobre a Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa De Fato e de Direito, hoje analisando e tirando dúvidas sobre o dissídio individual e o dissídio coletivo. Dr. Jefferson, que tipo de cuidado as partes devem ter antes de ajuizar um dissídio individual? Primeira coisa, procurar um bom profissional, um bom advogado. Isto posto, junta a documentação, conta a história real para o advogado e ele traduz aqui numa petição. Já o cidadão que vai se defender, no sentido contrário, também procurar um bom profissional, um bom advogado, junto à documentação, dá as razões dele e se prepara para o que vem pela frente. Com relação ao processo em si, é bom que as partes falassem a verdade, porque fica melhor para o juiz. E levar suas testemunhas e esperar o resultado do processo. No dissídio coletivo, os cuidados são os mesmos? O que é diferente? Camila, o dissídio coletivo tem uma natureza totalmente diferente. Na verdade, o que se procura através do coletivo é avançar em normas que não existem na legislação básica. Fosse só a legislação básica, não haveria necessidade de ajuste de categorias, porque não se ajusta para cumprir o legal. Cuidado que se tem que ter talvez seja mais filosófico do que processual. Talvez desarmar os espíritos. Né? Categoria patronal, categoria econômica, sentarem numa mesa de negociação pela mútua necessidade de se completarem para o objetivo comum daquela sociedade, daquele grupo de sociedade. Obviamente que cláusulas são apresentadas por ambos os lados e devem ser cláusulas execuíveis, ou seja, possíveis de serem cumpridas e observadas. Cláusulas repetitivas que traduzem exatamente o que já existe na consolidação da lei do trabalho nos causam embaraço, porque são rejeitadas por se tratarem de repetição. Então, na verdade, o cuidado que tem que se ter é propor avanços na relação de trabalho que inovem o que já existe. Quais os prejuízos que podem ter uma ação de dissídio coletivo e uma ação de dissídio individual? Normas repetidas. Há um fator cultural de presença dos sindicatos. É como se a quantidade de cláusulas designasse um bom ou um mau acordo coletivo. E por conta desse fator, que é um fator cultural, costuma se apresentar acordos coletivos com centenas de cláusulas que repetem a própria lei. Ora, o que é da lei não precisa ser repetido. Né? É justamente no exame dessas cláusulas que tende a dificultar, talvez não, mas retardar a solução. Pudéssemos examinar somente condições novas de trabalho, aí sim estaríamos diante da possibilidade de ajustarmos a relação entre patrão e empregado de uma maneira mais condizente com a realidade de cada um. Existem prejuízos no dissídio individual? Pode haver. Por exemplo, você pode ter o melhor direito do mundo. Se você não estiver bem assessorado, se você não tiver uma prova bem feita, você pode perder uma demanda. Geralmente, quem perde esse tipo de questão costuma culpar a justiça. Mas a justiça trabalha com dados, trabalha com provas. Prova mal feita significa questão perdida. Então, talvez o prejuízo maior na demanda judicial seja essa. E quais as vantagens do dissídio individual?
Vantagem do dissídio